Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 36. Se você encontrou e puder ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, que assim o faça. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu no monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde estavam, andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo-o andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomaram de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força dos ventos, teve medo e começou a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou, e que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e trouxeram todos os enfermos e pediram-lhe que ao menos pudesse tocar na borda da sua roupa, e todos que tocavam nela ficaram curados. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade, pela misericórdia do Senhor, pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Nós pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações. Nos dê a oportunidade de conhecer, ó Pai, as verdades acerca do Senhor, a verdade acerca da Tua palavra, e que o Senhor, ó Pai, nos ajude a acalmar as tempestades do nosso coração. As tempestades, ó Pai, que nos assolam e que muitas vezes nos levam a desconfiar e a duvidar do poder do Senhor sobre nós. Nós choramos, ó Pai, pedimos que o Senhor fale a nós, que essa noite seja uma noite de salvação, ó Pai, sobre o Teu povo. Usa, ó Pai, a vida do Teu servo, e que o Senhor, ó Pai, cresça em poder e glória nessa noite. É por isso que oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, podem se assentar. Há 2 domingos atrás nós demos início ao capítulo 14 de Mateus e nós presenciamos aqui alguns acontecimentos. No início do capítulo 14 nós presenciamos a morte de João Batista, e a partir do verso 13 nós vemos então o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Nós vemos que nesse meio tempo entre a morte de João e a multiplicação dos pães, Jesus tinha um claro interesse em prover a ele e aos seus discípulos um descanso. Nós podemos perceber que Jesus estava cansado e sobrecarregado, e estava ali tendo dificuldades até mesmo de se alimentar, como nós podemos olhar em alguns textos paralelos. Lá em Marcos capítulo 6 vai narrar exatamente a dificuldade que Jesus não tinha tempo nem sequer de comer em paz por causa da multidão que o cercava. Mas Jesus, ele nos mostra então que mesmo querendo o descanso, quando se apresenta a ele a necessidade, aquela multidão faminta, ele não se nega ao trabalho duro. Ele então se coloca à disposição daqueles homens famintos, se coloca à disposição daquele povo, cura, ensina, alimenta aquele povo. E o trabalho não está terminado, mas Jesus então faz com que algo aconteça. Jesus está despedindo o povo, mandando o povo embora, mas antes do povo ir embora de uma maneira completa, total, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, e ele diz: olha, retornem para casa,
voltem antes de mim, partam antes de mim. E quando nós olhamos a esse objetivo de Jesus em mandar com que seus discípulos vá à frente dele, nós precisamos olhar outros textos que são textos correlacionados a esse, paralelos a esse, porque nós precisamos ver o motivo por qual Jesus faz isso. Lá em João capítulo 6, o verso 14 e 15, a palavra de Deus diz: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente um profeta que devia de vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele retirou outra vez, sozinho, para o monte. Jesus claramente envia os seus discípulos adiante dele para proteger os seus discípulos da tentação que sobreviria sobre eles se eles estivessem ali e aquele povo tentasse fazer de Jesus o rei, tentasse fazer de Jesus uma liderança política. Até porque no coração daqueles homens ainda não estava certo, não estava ainda compreendido que Jesus não era o Messias físico, o Messias político, mas ele é o Messias espiritual, o Messias filho de Deus, aquele que vai prover não só salvação ao Israel físico, mas a todos os descendentes espirituais de Abraão. Nós temos aqui então Jesus, de certa forma, protegendo os seus discípulos da má compreensão do seu verdadeiro ministério. E o segundo motivo que nós podemos ver aí está no versículo 23 do próprio texto que nós acabamos de ler, aonde Jesus observa ao longe os seus discípulos passando ali por algumas dificuldades, mas Jesus está orando, intercedendo e colocando então ali as suas orações em favor dos seus. Em Marcos capítulo 6, versículo 48, isso também nos fica claro, porque Jesus observa ao longe a situação dos seus discípulos em meio ao mar, em meio às dificuldades que eles estavam passando, e Jesus então resolve operar dali. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que Jesus ele tem uma preocupação genuína com a sua responsabilidade, a responsabilidade de orar, de interceder por aqueles que estão debaixo da sua tutela. E nós encontramos então em Jesus essa mesma responsabilidade para conosco, como igreja hoje. Nós precisamos entender que se nós somos cristãos, imitadores de Cristo, nós também precisamos entender que nós precisamos, através da nossa oração e da nossa ação, impedir com que os nossos irmãos sejam tentados, e nós oremos também pelos nossos irmãos. Mas o texto ele não trata somente disso, o texto não aponta somente para isso. Na verdade, o texto vai nos mostrar que a vida é uma grande caixinha de surpresa. Nós olhamos aqui para os versos 22 e 24, e a palavra do Senhor nos diz: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele. Entretanto, o barco já estava longe, numa distância boa da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A vida nos apresenta várias tempestades, a vida nos apresenta situações que nós não esperamos. E as tempestades, os problemas, as dificuldades, elas surgem de todos os lados e elas são, para nós, inevitáveis. Ela atinge o rico, o pobre, os doutores, os analfabetos, os crentes e até mesmo os descrentes. Nós podemos e temos que entender que elas vão chegar sobre nós. Elas vão tirar de nós o controle que nós achamos que nós temos sobre a nossa própria vida. Mas as tempestades são para nós pedagógicas, as tempestades são para nós fontes de ensino. Sempre nos ensina alguma coisa. Todas as dificuldades que nós enfrentamos,
elas nos ensinam algo. Os discípulos de Jesus estão enfrentando mais uma das muitas tempestades que eles enfrentaram em sua vida, literalmente falando. A maioria dos discípulos ali presente estava acostumado àquela vida, estava acostumado a atravessar o mar da Galileia e enfrentar as ondas daquele mar. Eles estão ali passando por algo corriqueiro, estão passando por algo normal, comum à sua profissão, mas nem por isso deixa de ser perigoso e até mesmo perturbador o que está acontecendo. Cristo está longe, olhando, está pronto para livrá-los, cada um deles, da tempestade, está pronto para livrá-los daquilo que eles estão passando. Mas muitas vezes nós esperamos que Cristo nos livre das tempestades, mas a grande verdade é que na grande maioria das vezes Cristo nos livra nas tempestades. Ele continua cuidando de nós, mesmo quando as coisas aparecem dificultosas, mesmo quando as situações se mostram insuportáveis para nós, mesmo quando as coisas da vida, as situações da vida, os ventos se batem contra nós e nós pensamos que nós não vamos dando conta. Jesus não deu uma opção aos seus discípulos, mas sim uma ordem. Está na hora de vocês partirem. E a eles cabia uma obediência. E Jesus os manda diretamente para o centro da tempestade. E muitas vezes o Senhor nos encaminhará para locais, para situações que parecem para nós adversas, para que nós sejamos sacudidos, balançados, para que possamos aprender que o cuidado, a vida não está sobre as nossas mãos, mas é Ele quem tem cuidado de nós. Nem sempre ao enfrentarmos problemas, enfrentarmos dificuldade, significa que nós estamos fora do propósito de Deus. E muito menos o que Deus está indiferente ao nosso sofrimento, à nossa situação. Talvez nós precisamos aprender e entender com as tempestades da nossa vida, as dificuldades da nossa vida, que Deus continua no controle de tudo aquilo que para nós parece um caos. Talvez os discípulos ali se perguntavam: Jesus prefere cuidar desses homens desconhecidos, famintos, do que de nós, seus discípulos. Ele nos mandou para o meio das tempestades. Mas a grande verdade é que Jesus está ali, ao longe, olhando, conhecendo a necessidade, a dificuldade daqueles homens. Não pense que Jesus está longe. Na verdade, Ele está trabalhando por detrás. Nós precisamos aprender a sossegar o nosso coração. Jesus sabe exatamente aonde eu e você estamos. Jesus sabe todas as coisas que nós temos passado, assim como conhecia a realidade, a dificuldade dos seus discípulos. A grande verdade é que as piores tempestades que nós enfrentamos não são as tempestades que nos acontecem ao nosso redor, mas são as tempestades da nossa alma. Os vendavais furiosos que agitam a nossa fé, que fazem o nosso coração tremer, a turbulência nos nossos pensamentos que nos traz desesperança naquele que é a razão da nossa própria existência. Nós podemos continuar o texto no versículo 25 e 26, onde a palavra de Deus nos revela: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. A grande verdade, meus irmãos, é que Jesus, Ele sempre vem. Jesus, Ele está olhando, Jesus está observando, e Ele sempre vem. O texto nos revela que ao cair da tarde, Jesus sobe ao monte. E era madrugada, e eles estavam remando contra a tempestade. Pelo menos nós temos aqui um intervalo aí de 6 horas. Nós temos aí um intervalo onde esses homens remaram contra os ventos e as marés
durante um longo período de tempo. E Jesus, lá do alto do monte, observando tudo o que estava acontecendo. Jesus estava ali, pronto para agir no momento certo, pronto para agir na situação completa, no momento em que ele deveria agir. O problema são como as ondas do mar. Sempre que uma quebra na beirada da praia, já tem outra se formando atrás. Estamos tentando nos levantar do baque da primeira onda e já chega outra onda nos açoitando e nos lançando de novo ao chão. Mas mesmo assim, Jesus sempre vem. Mesmo assim, Jesus está sempre presente. Quando Jesus despede os seus discípulos, ele ainda era dia, e o texto nos revela que já é madrugada, os ventos sopram, e ainda estavam ali no meio do mar, mas Jesus está a caminho. Muito comum, quando enfrentamos as tempestades da vida, acreditar que os nossos esforços inúteis são as coisas mais importantes que nós temos a fazer. Talvez nós acreditamos tanto nisso, que nos esforçamos a remar contra a maré, nadar contra a corrente, mas quando nós nos cansamos, nós entendemos que isso não é nada produtivo. O problema é que nós continuamos a gastar horas e horas, gastar tempos e tempos, tentando resolver as coisas com o nosso próprio esforço. Mas nós só percebemos que nada disso é suficiente quando nós nos desfalecemos e percebemos que Jesus está ali, vindo ao nosso socorro. Jesus não vem quando nós desejamos. Jesus não vem quando nós queremos que Ele apareça. Ele vem quando Ele é necessário. O tempo de Deus não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E Ele vai agir para que aquilo ocorra da melhor maneira possível. Os discípulos estão ali à espera de um milagre, possivelmente clamando a Deus, buscando em Deus e dizendo: nos livre daqui, nos tire daqui. Mas quando Deus se apresenta a eles, Cristo chega a eles, eles não conseguem discernir quem é aquele homem que está ali. A noite cobre a sua visão, a tempestade obscura o seu entendimento. Exaustos, cheios de dúvida, confundem o Cristo com um fantasma, com uma assombração. A superstição no seu coração precisa agora ser quebrada para que a esperança seja restaurada sobre a sua vida. O mar é um gigante, as ondas são intransponíveis, mas Jesus caminha calmamente sobre toda e qualquer situação. As ondas estão debaixo dos pés do Senhor. A tempestade está debaixo do controle do Senhor. Não havia nenhum problema, não havia nada que pudesse desesperar o coração daqueles homens, se os seus olhos estivessem fitos no Senhor, confiantes no Senhor, conhecendo que o Senhor os guardaria. O grande problema é que muitas vezes nós olhamos para situações e dizemos: nós não conseguiremos atravessar essa situação, nós não conseguiremos resolver isso. Mas a grande verdade é que Cristo sempre vem, o socorro sempre vem. Versículo 27 ao versículo 32, a palavra do Senhor nos revela exatamente isso. Versículo 27, mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos os barcos, o vento cessou. O socorro sempre vem daquele que pode trazer o socorro. Nós temos aqui um personagem já conhecido por nós, chamado Pedro. Pedro é um homem de altos e baixos. Ele caminha entre a fé e a incredulidade de uma maneira muito rápida. Pedro é um homem
que não encontramos nele meio termo. Quando ele é bom, mas quando ele é mau, ele é melhor ainda. Ele não tem dificuldade em trair Jesus, ele não tem dificuldade em negar a Jesus, mas ele também não tem dificuldade em dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não tem dificuldade em crer no Senhor Jesus, dizer: faça com que eu ande também sobre as tempestades, sobre os mares, sobre as dificuldades. Mas a grande verdade é que Cristo acalma muito mais do que as tempestades. Cristo vem para cessar o vento que ecoa em nossos corações. Cristo vem para acalmar a nós e nos trazer novamente confiança no Senhor. Jesus é capaz de acalmar as nossas tempestades internas, é capaz de acalmar as tempestades do nosso casamento, as tempestades dos nossos filhos, a tempestade da crise financeira, das enfermidades, da depressão, do medo e todas as outras tempestades que possam aparecer diante dos nossos olhos. A grande realidade é que a tempestade não pode ser maior do que aquele que é maior do que todas as coisas. Porque todas as nossas dificuldades, todas as tempestades, todos os problemas estão debaixo dos santos pés do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Muitas vezes nós temos um coração muito parecido com o coração de Pedro. Um coração confiante de olhar para o Senhor de Jesus e dizer: se o Jesus quiser, se o Senhor quiser, o Senhor me fará passar por todas as dificuldades, me fará conhecer a bondade, me fará caminhar sobre o mar. Mas os ventos continuam a soprar, a tempestade continua a acontecer, e mesmo com os olhos fitos do Senhor, o vento o faz tremer. As tempestades o faz vacilar. E quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, e quando nós tiramos o nosso coração da confiança que nós temos no Senhor, o que nos resta é afundar nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. O que nos resta é encontrar no fundo do mar a nossa habitação. A grande e maravilhosa verdade que encontramos aqui é que Pedro anda sobre as águas não porque Pedro é bom, mas porque Deus é bom. Porque Cristo o deu capacidade de, mesmo que por um pequeno espaço de tempo, fazer algo que nenhum outro homem foi capaz de fazer. Ele andou sobre as águas, não por causa da sua própria bondade, não por causa do seu próprio esforço, não por causa daquilo que ele é, mas por causa do que Deus é em Cristo Jesus. Cristo não somente pode caminhar sobre as águas, enfrentar as tempestades da nossa vida, como pode nos fazer caminhar juntamente com Ele, enfrentar as tempestades da vida. E mesmo quando a nossa fé vacila, o Senhor é capaz de estender as mãos para nós, nos trazer para cima e nos carregar até o local seguro. A grande verdade é que nós não temos segurança no que estão debaixo dos nossos pés. Nós temos segurança no que está debaixo dos pés do nosso Senhor. Nós devemos ter segurança no que está debaixo da autoridade daquele que nos amou. E quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós nos encontramos verdadeiramente com o Senhor, a nossa fé é restaurada, o nosso coração se alegra no Senhor, e a única coisa que nos sobra é adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Jesus é o único que é digno de toda a adoração. Versículo 33, a palavra do Senhor nos diz: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Se as tempestades da nossa vida não abrir os nossos olhos para reconhecer a quem nós devemos dobrar os nossos joelhos, as tempestades continuarão vindo, até que nós possamos perceber em quem nós devemos confiar. Meu irmão,
Você talvez possa enfrentar um pequeno vendaval, talvez você possa enfrentar uma pequena dificuldade, talvez você possa enfrentar na sua vida situações corriqueiras, problemas comuns, mas chegará um tempo em que você não terá mais força para nadar contra a maré, não terá mais força para remar contra a corrente, não terá mais coragem de olhar para os lados, porque você será assombrado pelas dificuldades que se apresentam a você. Se você não aprender a confiar no Senhor, se você não aprender a fitar os seus olhos em Deus e confiar que Ele o fará chegar em segurança do outro lado, se você não confiar no seu casamento, os seus filhos, a sua vida financeira, os seus relacionamentos, o seu trabalho, os seus negócios, na mão daquele que pode suprir toda e qualquer necessidade, você nunca entenderá quem é Cristo verdadeiramente. Ele é o Filho de Deus, aquele que pode suprir toda e qualquer situação do nosso coração. Enquanto nós acharmos que nós somos dignos de alguma coisa, enquanto nós acreditarmos que o nosso esforço nos fez vencer as nossas dificuldades e não entregar na mão do Senhor o que realmente aconteceu, nós estaremos fadados a afundar nos próximos passos, a sentir os ventos batendo em nós, as ondas nos chicoteando, nos próximos passos que nós damos. A grande verdade, meus irmãos, é que Jesus está ali. Ele sempre vem, Ele sempre nos socorre, Ele sempre estende-nos a mão para que nós possamos enfrentar da melhor maneira possível as dificuldades que nós encontramos. E quando nós olhamos para o final do texto, do versículo 34 ao versículo 36, nós já encontramos aqui uma outra realidade. Nós já encontramos aqui o final daquela viagem. Aqueles homens saem de tardezinha, passam boa parte da madrugada lutando contra os ventos da tempestade, esperando um socorro da parte de Deus. O Senhor os socorre, o Senhor os salva, e agora eles estão indo para o seu tão merecido descanso. É isso? Pelo menos eles acharam que era. Mas quando eles chegam do outro lado, em Genezaré, o que espera por eles? Uma outra multidão de homens famintos, enfermos e de várias outras dificuldades se apresentando diante deles. Meus irmãos, as tempestades da vida passam, mas a vida continua. Não é porque você venceu uma tempestade que você zerou a vida, que você não vai enfrentar mais problemas, não vai enfrentar mais dificuldades, e que da agora para frente é só vitória e vitória. A partir do momento em que você vence uma batalha ao lado do Senhor, uma luta diante do Senhor, uma tempestade que se aparece na sua vida diante do Senhor, outras situações aparecerão. A vida não para, a vida continua. E nós precisamos estar preparados para isso. Outra multidão se apresenta, outra multidão cerca, outra multidão procura Jesus, outras tempestades precisarão do auxílio do Senhor, outros enfermos precisarão da cura do Senhor, outros homens famintos se aparecerão, e tudo continua debaixo dos pés do Santo de Deus, do Cristo. O interessante aqui é que aqueles homens olharam para Jesus e falaram para Jesus: nós precisamos ser curados pelo Senhor. Nós vamos avisar todos que estão à nossa volta, aos nossos arredores, nas vizinhanças, que o Senhor chegou. Nós vamos trazer ao Senhor todos os enfermos. Mas nós temos um pedido a fazer ao Senhor. Nós queremos tocar a borda da sua roupa. Nós queremos nos tocar no Senhor. Nós queremos nos aproximar do Senhor. E todos que eram tocados, todos que tocavam nas vestes de Jesus, eram curados. Muitas vezes, meus irmãos, nós tentamos limitar o Senhor Jesus ao que nós queremos que o Senhor faça. E nós dizemos: não, Jesus vai resolver o nosso problema, mas Jesus vai resolver o nosso problema dessa forma aqui. Meu irmão,
As virtudes do nosso Senhor não se limitam ao que nós achamos que o Senhor pode fazer. Nós podemos perceber que há momentos em que o Senhor Jesus cura, por meio da sua própria palavra dizendo: quer ser curado? Então você vai ser curado. Seus pecados serão perdoados. Levanta e anda. Jesus cura sem nem sequer tocar naquela pessoa. Outra hora nós podemos ver que Jesus usa meios físicos para trazer cura aos homens. Existe um relato da cura de um homem cego, aonde Jesus olha para o barro, para o pó que está ali no chão, e encosta naquele barro, e então faz ali com as próprias mãos algo, um barro, uma lama, e passa aos olhos daquele homem, e aquele homem tem a sua visão não restaurada, mas a sua visão criada. Nós temos ali uma clara apontamento para o que Cristo fez, né? Lá no Éden, lá na criação de todas as coisas. Se Cristo é Deus e Deus é Cristo, e eles operam fazendo sinais e maravilhas, por meio da palavra, por meio da criação, Deus está demonstrando ali que Cristo opera também por meio da palavra, por meio das suas mãos criando alguma coisa. E nós temos um relato daquela mulher que se achega a Jesus, está sofrendo ali com fluxo de sangue há muito tempo, e então ela põe na sua mente, na sua cabeça e diz: se eu tocar a orla do meu Senhor, eu serei curado. A preocupação daquela mulher era: olha, se eu tocar a ponta da sua veste, eu não vou contaminar o Senhor, eu não vou contaminar esse homem santo com o meu pecado, com a minha imundice. Mas quando aquela mulher toca no Senhor, o Senhor para o que está fazendo e faz uma simples pergunta: quem me tocou? E aí os discípulos olham para Jesus e falam: qual é, Jesus? O senhor está doidão? O senhor está no meio da multidão, está todo mundo te espremendo aqui, está todo mundo colocando a mão no Senhor, você está perguntando quem te tocou? Aí Jesus fala: alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude. O Senhor Jesus não se limita ao que eu creio que Ele possa fazer, ou a maneira com que eu acho que Ele vai resolver a minha dificuldade e os meus problemas. Jesus é Deus, e Ele irá solucionar os meus problemas da maneira com que Ele apraz, Ele irá solucionar as minhas dificuldades da maneira que lhe convém. Se for a hora de eu tocar nas vestes de Jesus para ser curado, é a hora de eu tocar nas vestes. Se for a hora do Senhor tocar em mim para que eu seja curado, essa é a hora. Se for a hora do Senhor me curar por meio da sua própria palavra, é que Ele vai fazer. Se for um meio dele agir criando alguma coisa para que isso aconteça na minha vida, é assim que Ele vai fazer. O grande problema é que nós, meus irmãos, muitas vezes, como cristãos, como crentes, queremos que o Senhor padronize a forma com que Ele irá nos abençoar. E nós queremos que o Senhor resolva os meus problemas dessa forma, porque se o Senhor não fizer dessa forma, não foi Deus. E aí nós temos alguém que tem um problema de saúde e nós falamos: Deus, cura. E se Deus não quiser curar, meu irmão? E se Deus quiser ser glorificado no meio da dificuldade daquele homem? Ou daquela mulher? Qual é o problema? Se o Senhor, Deus dos céus e da terra, quiser que eu me adoeça para que o nome dele seja glorificado, eu tenho que me alegrar na graça que me basta. Mas a minha oração vai continuar sendo pedindo a Deus que o Senhor me traga cura, me traga alívio. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Se eu orar pelos meus filhos e pedir a Deus: tenha misericórdia dos meus filhos, tenha misericórdia da minha família, salva os meus, e mesmo assim o Senhor não nos eleger, que pecado o Senhor cometeu? Que dificuldade o Senhor trouxe para mim? Que injustiça o Senhor cometeu? Mas isso não me impede de continuar orando e buscando ao Senhor pela salvação dos meus. Se
se eu tenho enfrentado dificuldade no casamento, nas minhas relações matrimoniais, e eu peço a Deus restaura o meu casamento, mas se a mulher quiser ir embora, ou o homem quiser ir embora, o que eu posso fazer? Meus irmãos, nós não entendemos muitas vezes como Deus opera, mas nós temos que entender que em todas as coisas que acontecem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez nós não conseguimos entender a situação que está ao nosso redor. Talvez nós estamos como os discípulos de Jesus, acostumados com as tempestades naquele mar, dizendo, já era para a gente chegar do outro lado. E eles estão ali há pelo menos 6 horas, sofrendo com a dura tempestade que se abate sobre eles, e dizendo, isso nunca aconteceu. É porque naquele momento o Senhor precisava caminhar sobre o mar, estender as mãos, acalmar as tempestades, acalmar os seus corações, tirar do coração deles todas as superstições, as dificuldades de verdadeiramente crer no Senhor, para que eles pudessem declarar verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Talvez, meu irmão, você ainda esteja enfrentando dificuldades, problemas, provações, situações na sua vida, porque você ainda não aprendeu a declarar que o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus. Talvez o que nos falta para termos as nossas dificuldades, os nossos problemas atendidos, é reconhecer que quem nos vem contra nós não são as armadilhas desse mundo, os problemas desse mundo, ou Satanás, ou um fantasma qualquer. Quem vem ao nosso encontro é o próprio Cristo. E Ele vem para que nos estenda a mão e para que nós possamos encontrar nele alívio, segurança, tranquilidade, que nós só podemos encontrar nele. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós só encontraremos alívio quando nós enfrentarmos situações e aprendemos a confiar naquele que nos sustenta. Talvez, meu irmão, se você esteja enfrentando alguma dificuldade na sua vida, talvez você esteja passando por alguma provação na sua vida, que o Senhor te mandou para lá. Talvez você possa estar enfrentando um problema na sua vida, que o Senhor o te mandou, para que você possa aprender a confiar nele. Mas saiba de uma coisa, o Senhor continua ali, com os olhos abertos, intercedendo por nós. No tempo certo, no tempo oportuno, no momento correto, Ele nos estenderá a mão, para que nós possamos ser salvos e guiados em segurança por Ele, para a margem a qual Ele nos preparou, para onde Ele deseja nos levar. Meus irmãos, nós precisamos aprender isso e entender isso. Nem toda dificuldade, nem todo problema, nem toda tempestade que nós enfrentamos é para nos afundar. Nem todo problema que nós enfrentamos é porque o Senhor se esqueceu de nós. Muito pelo contrário. Nós precisamos entender que em toda e qualquer situação, nós temos um Cristo que caminha sobre o mar, que nos faz chegar à margem segura e podemos confiar nele, porque Ele nos ajuda a aliviar os fardos das nossas tempestades, nos ajuda a aliviar os fardos do nosso coração, nos ajuda a aprender a confiar nele, que é capaz de trazer solução para tudo quanto nós precisamos. A grande verdade é, ao ver Cristo chegando, qual é a sua reação? Ao ver Deus trabalhando na sua vida, qual é a sua reação ao Cristo que vem? Fantasma? Castigo de Deus? O inimigo que está fazendo isso comigo? Irmão, esse dia para trás, eu encontrei um conhecido meu que é crente e ele estava sem gasolina no carro. E aí eu falei assim, ele só me chama de Varão, eu chamei de Varão também. E aí, Varão, tudo certo aí? Ô pastor, o inimigo está tentando me prejudicar aqui. O que foi, meu irmão? Fiquei sem gasolina. Eu falei, foi inimigo não.
Não foi o inimigo. Você que não passou no posto, no tempo certo, na hora certa e não abasteceu. Não, pastor, é o inimigo. Assim, só se o seu inimigo mexeu no seu ponteiro de gasolina. Como é que ele está aí? Não, já estava na reserva. Então, o teu inimigo é você mesmo. Meu irmão, a gente tem que parar de culpar os outros. A gente tem que parar de botar a culpa em quem não tem culpa. E a gente vai ter que prestar conta para Satanás e pedir perdão para ele muitas horas lá no céu, porque a gente está botando culpa de trem nosso na cacunda dele. E ele vai ser nosso acusador e vai acusar a gente até da seguinte situação: esse rapaz aí diz que é crente, mas quando ele erra, ele não assume a bronca. Ele fala que sou eu o culpado dos malfeitos da vida dele. Meu irmão, a gente vai ser duplamente envergonhado. A gente vai ter que confessar o nosso pecado e o nosso pecado contra aquele que nos faz pecar. Meus irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Porque o Senhor está ali, com as mãos estendidas, os braços abertos, dizendo: caminhe comigo. Caminhe comigo. Eu vou te ajudar a passar pelas tempestades da vida, eu vou te ajudar a passar pelas dificuldades da vida, eu vou te fazer andar e fazer coisas impossíveis aos olhos humanos. Mas para isso nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a deixar o Senhor acalmar os nossos corações, tirar de nós todas as nossas superstições e confiar naquilo que Deus está por fazer. E só assim, nós chegaremos do outro lado, porque tem muito mais trabalho nos esperando ainda. Muitas outras dificuldades se apresentarão a nós. Muitas outras coisas passaremos na vida. Mas em todos os problemas que nós enfrentaremos, o nome do Senhor Jesus será glorificado, porque nós aprendemos a confiar naquele que é capaz de curar a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade do Senhor, por sua misericórdia e por tudo quanto, ó Pai, o Senhor tem a fazer sobre nós. Nós pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor, ó Pai, nos conceda a possibilidade de ver a mão do Senhor estendida para nós, para nos tirar, ó Pai, de tudo aquilo que nós temos lutado tanto, mas não temos confiado no Senhor, que o Senhor pode nos suprir. Nós pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor coloque em nossos corações a fé necessária para confiar no Senhor. A nossa vida financeira, os nossos problemas familiares, as enfermidades que nós enfrentamos, as dificuldades que nós temos em nossos relacionamentos, os problemas que nós enfrentamos no nosso trabalho, as dificuldades que nós temos com os nossos amigos, e tudo aquilo, ó Pai, que nós muitas vezes olhamos e dizemos que é obra do inimigo sobre as nossas vidas, mas que na grande verdade é uma grande oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender a confiar no Senhor. Nos ajude, ó Pai, a aprender a confiar no Senhor e a entender, ó Pai, o que o Senhor pode fazer por nós em todas as situações adversas que nós enfrentamos na nossa vida. Para que nós, ó Pai, possamos aprender e a entender, ó Pai, que o Senhor tem a sua maneira de trabalhar sobre nós. E que nós iremos nos alegrar, nos regozijar no cuidado e na bondade do Senhor sobre as nossas vidas. É por isso que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.